Olá, minha gente do sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós iremos iniciar um novo conteúdo chamado Características Naturais do Brasil, Clima e Vegetação. É o capítulo 4. Praticamente é uma revisão, porque nós vimos isso lá no sexto ano. Então, nós vamos estar fazendo uma pequena revisão sobre esse conteúdo. Olha só, nós sabemos que a diversidade das paisagens brasileiras está relacionada a vários fatores. Esses fatores são o clima e a vegetação. Nós podemos observar nessas imagens o tipo de vegetação da região Nordeste e região Sul. Na vegetação da região Nordeste, nós podemos perceber que é uma vegetação de médio a pequeno porte, onde percebemos cactos, não é isso? E um clima quente e seco. Já na imagem da direita, nós podemos perceber uma vegetação de grande porte, que é o caso da mata de araucária, e também um clima com a questão da neve, que é uma região fria, a região sul, que tem como característica a baixa temperatura. Um exemplo claro é em Gramado, que tem em certo momento, em certo período, melhor dizendo, do ano, nós vamos ter precipitação de neve. Então, nós vamos ter essa diversidade de paisagem, tanto no norte como no nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Para que nós possamos adentrar nesse assunto, nós vamos falar sobre os fatores climáticos. Lembrando que os fatores climáticos eles irão influenciar o clima do Brasil. E vocês lembram quais são esses fatores climáticos? Vamos lá. O primeiro é o relevo. O relevo, né? Se temos uma montanha, se temos uma serra, esse relevo será uma barreira para a entrada da massa de ar, para a entrada da chuva em uma região. Outro fator climático é a latitude, que vai de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. A outra é a proximidade do mar, não é isso? A maritimidade. E por final, nós vamos ter as massas de ar. A massa de ar também influenciam, certo, no clima brasileiro. Além do relevo, da latitude e da proximidade do mar e da massa de ar, olha só esse bizu do Natan, certo? Além de tudo isso, as atividades humanas, que é a ação antrópica, também é um dos fatores climáticos. Essa atividade humana, ela causa o quê? A poluição. Poluição do ar atmosférico, que é gerada pelas indústrias e pelos automóveis. Aquela fumaça da indústria, aquela fumaça do automóvel, ele vai provocar, sabe o quê? Chuvas ácidas, onde essas chuvas ácidas, a sua formação pode se dar em uma localidade, mas o processo de precipitação pode ocorrer em outra região. Um exemplo claro, nós sabemos que a região da Europa ela é uma área industrial que joga bastante poluentes. Esses poluentes, a partícula, a fumaça, a partícula de fumaça vai praticamente se misturar com a partícula da água, onde o processo de precipitação pode acontecer em outra região, como nos Estados Unidos, no próprio Brasil e também no continente africano. Tá bom? Mas o primeiro fator climático que nós vamos falar é sobre as massas de ar. No Brasil, gente, não esqueçam, nós temos 5 massas de ar que costumam atuar no Brasil.
Ao se deslocar essa massa de ar, elas levam as partículas adquiridas na região. Como assim, professor? Olha só, quando se tem a formação da massa de ar equatorial atlântica, a característica dela, a formação dela, ocasionado, feito no Oceano Atlântico, na parte equatorial, vai chegar até a região Nordeste, onde eu vou ter, pode ser um tipo de massa de ar com chuva, um tipo de massa de ar quente, e assim sucessivamente. Observe essa imagem aí. Então, o Brasil ele possui 5 massas de ar, que é a MEA, Equatorial Atlântica, MEC, Equatorial Continental, MTA, Tropical Atlântica, MTC, Tropical Continental e MPA, Polar Atlântica. Então, são 5 massas de ar que atuam no Brasil. Cada uma delas, ao se deslocar para dentro do continente brasileiro, eles levam a sua propriedade adquirida na região de origem. Tá ok? Vamos lá. Observa aí, ó. A primeira massa de ar é a massa equatorial continental. A massa equatorial continental, uma característica dela é quente e úmida e a sua formação se dá dentro do continente e abrange a região norte do Brasil. A segunda massa de ar que a gente vai perceber é simplesmente a massa equatorial atlântica. Ela é quente e úmida. A sua formação se dá onde? No litoral do Brasil. A outra massa de ar é a MEA, massa tropical continental. Qual é a sua característica? Quente e seca. A outra massa de ar é a MTA, massa tropical atlântica. Ela é quente e úmida. A sua formação se dá na área ali do sudeste do Brasil. E por último, a massa polar atlântica, que é fria e úmida, e a sua formação se dá onde? Nas regiões dos polos. Nós podemos observar na imagem seguinte essa imagem de satélite, certo? Ó, nós vamos ter 3 tipos de massa de ar. A primeira massa de ar, massa equatorial continental. Você pode perceber essa formação na região norte do Brasil. Temos a segunda massa de ar, à nossa direita, a massa equatorial atlântica. E mais ao fundo, a massa tropical atlântica. Então, essa imagem de satélite mostra a atuação de 3 tipos de massa de ar que atuam aqui no Brasil. Olha a próxima imagem de satélite. Tá vendo aí? Pronto, professor, com essa imagem que está colorida, nós podemos perceber a presença de quê? Da MEA, a massa equatorial atlântica. Nesse momento aí, a sua característica, ela é quente. Então, você pode perceber que essa área alaranjada e vermelha é a área onde eu vou ter uma temperatura elevada, tá bom? E a outra é a MTA, massa tropical atlântica, onde a sua formação aí, ó, se dá na região sudeste, onde a sua característica ela é úmida. Quer dizer que a região sudeste ela vai ter um bom processo de precipitação. Além da massa de ar, outro fator climático, né, que vai influenciar no Brasil é a famosa latitude. O que é a latitude? A latitude, gente, é a distância de um lugar qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, ó, nós podemos perceber que essa distância pode ser em uma latitude de 80 graus, de 30 graus,
até chegar à linha do Equador, tá bom? É a distância de um lugar qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador. Vamos lá. Essa latitude, vamos prestar bem atenção. Essa latitude, o que é que vai acontecer? A linha do Equador recebe os raios solares com mais intensidade. Então, a latitude principal, vamos assim dizer, é a linha do Equador. Ela recebe os raios solares com maior intensidade. Não é à toa que os estados que ficam próximos à linha do Equador, elas têm temperaturas elevadas. É o caso do Piauí, do Pará, do Amazonas, não é isso? Então, quanto mais próximo for da linha do Equador, mais quente é. Concorda comigo? Vimos isso no ano passado. Além disso, nós vamos ter outra latitude, né? Uma latitude ao sul, que é o Trópico de Capricórnio. Quase toda a região sul, ela está situada abaixo do Trópico de Capricórnio, onde os raios do Sol aquecem essas áreas com menos intensidade. Por isso que essa região, ela é uma região térmica. Ela é uma região que tem as 4 estações do ano bem definidas. E as temperaturas médias são menos elevadas, certo? Então, não se compara com a região próxima à linha do Equador, com temperatura bastante elevada. Tá bom? Depois dessa latitude, nós vamos ter a altitude. Lembrando, quanto maior for a altitude, mais baixa será a temperatura. Observa essa imagem aí, ó. Variação da temperatura conforme a altitude. Quando a região está próxima ao nível do mar, é uma região que tem mais o quê? Mais calor. Quanto mais a gente se afasta para um local mais elevado, praticamente menor será a temperatura. Observa bem aí, né? O ponto A é 22 graus. Subindo mais um pouco, o ponto B, temos 19 graus. Subindo mais ainda, até o topo dessa montanha, dessa serra, vamos supor, a gente vai ter o quê? 16 graus. É igual à Chapada do Araripe, né? A Chapada do Araripe, a partir do momento que você vai estar subindo a Chapada do Araripe, você vai perceber a mudança de temperatura. A temperatura, ela vai caindo. Juazeiro do Norte, ela é mais quente do que o Crato. Por quê? Porque Juazeiro do Norte está numa parte baixa e Crato, mesmo sendo o vale em U, ela está numa região alta, próximo à Chapada. Por isso que Crato se torna menos quente do que Juazeiro do Norte. Então, nesse fator climático, altitude, quanto maior for a altitude, mais baixa será a temperatura. Observa aqui, ó, a mesma imagem. Preste atenção. Onde está situado 22 graus, são regiões próximas ao nível do mar. O ar é mais denso, é mais pesado e tem mais calor. Por isso, quando você vai para Fortaleza, você percebe que Fortaleza, mesmo estando próximo ali ao mar, a nível do mar, Fortaleza, ela é quente. Por que isso? Porque o ar ele é mais denso, o ar ele é mais pesado e retém mais calor. Já nas regiões B e C, são regiões de maior altitude. O ar é rarefeito, é menos pesado e tem menor absorção de calor. Por isso que a região ela é fria, tá bom? Saindo dessa questão
de ar mais denso, de ar rarefeito, o relevo brasileiro, ele também vai influenciar o clima. Olha só, o relevo brasileiro, ele vai influenciar o clima. Ele interfere na entrada da massa de ar e das chuvas. Um exemplo claro, bem claro mesmo, é na região do Nordeste, o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, que está situado desde João Pessoa até a Bahia, ela é uma barreira natural. Esse Planalto da Borborema, ele interfere na entrada da massa de ar, certo? Observa aí essa imagem aí, ó. Temos essa imagem aí. Essa imagem retrata, claro, que nós vamos ter a formação de nuvens aí no Oceano Atlântico. Essa formação de nuvens, essa formação da massa de ar, quando é empurrado pelo vento para o litoral, o que acontece? O Planalto da Borborema, ela vai ser uma barreira. E vai acontecer o quê? O processo de precipitação na área de agreste, zona da mata e na área litorânea, que é a planície costeira. Toda a chuva cai nessa região. Porém, quando essa nuvem se torna mais leve, ela passa para o lado do sertão, onde é justamente desse lado do sertão que nós não vamos ter chuva. Se tiver chuva, é com pouca quantidade, 1.000 milímetros, 200 milímetros, comparado com o litoral que chove mais do que o sertão. Tá ok? Vamos lá. O próximo aqui que nós vamos ter é a proximidade do mar. A gente sabe que as cidades litorâneas apresentam menor variação de temperatura. Observa bem aí, ó. Então, as cidades litorâneas apresentam menor variação de temperatura, certo? Onde esse ponto 1 está deixando claro que durante o dia a água do mar, ela praticamente absorve, certo? Absorve o calor solar, mas lentamente. E resfriando também lentamente durante a noite, certo? A gente pode observar que na primeira imagem tem o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 1 retrata o quê? Que durante o dia a água do mar absorve o calor solar mais lentamente. Mas o seu processo de resfriamento, que é à noite, também ela se dá lento. Tá bom? Vamos para a outra imagem. Olha só, a outra imagem, ela está retratando as cidades do interior. As cidades que são distantes da área litorânea. Crato, Juazeiro, a cidade é de Barbalha. Temos região central como Quixadá, Quixeramobim, Choró-Limão. Então, essas cidades do interior que são distantes da área litorânea, o que é que vai acontecer? Ele praticamente tem uma amplitude térmica diária e menos umidade. Como assim, professor? Amplitude térmica. A amplitude térmica é a variação de temperatura, onde durante o dia a gente vai ter temperaturas altas e à noite temperaturas baixas. Observe bem em Juazeiro do Norte. Tem um período do ano que durante o dia a temperatura chega a quase 47 graus, mas quando chega à noite a temperatura cai para 25, 18 graus. Por quê? Porque essa temperatura, essa amplitude térmica, ela varia de acordo com a localidade, tá bom? E com isso, ela tem menos umidade. Quer dizer o quê? Que essa área, ela tem menos umidade em questão de chuva.
não chove bastante, tá bom? Então, nós vamos finalizar por aqui essa questão dos fatores climáticos, certo? Quando for na próxima aula, a gente dá continuidade sobre o assunto clima e vegetação. Então, vamos tirar as dúvidas agora, tá bom? E resolver as atividades. Obrigado, minha gente, e até a próxima, se Deus quiser.